Então vamos lá, Josué capítulo 23, por favor. E eu gostaria que você colocasse toda a sua atenção nessa palavra, porque nós iremos falar hoje de dois conselhos de Deus para a nossa vida nessa manhã, para que o ano de 2022 seja de fato um ano de muitas vitórias, amém? Então vamos lá. O título diz: Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. Passado muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor, o vosso Deus, a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor, vosso Deus, é o que pelejou por vós, é o que pelejou por vós. Olha para mim, pessoal, por favor, entenda. A Bíblia fala que Josué já estava no fim da sua vida, e Josué, ele tinha consciência que ele já não tinha muito mais tempo de vida, ele sabia disso. Então, por ele ser o líder de Israel, depois que Moisés morreu, ele que assumiu o posto de líder de Israel, ele recebeu a incumbência de Deus para guiar o povo pelo deserto, para que eles viessem a chegar à terra prometida, a terra que manava leite e manava mel. Então Josué, sabendo que não tinha muito mais tempo de vida, ele vai e ele reúne todo o povo de Israel, juntamente com as lideranças de Israel, e ele reuniu aquele povo para passar a eles, para transferir a eles a visão da fé. E Josué chega para eles e diz assim: olha, pessoal, vocês têm observado com os próprios olhos as bênçãos de Deus no nosso caminho. Vocês têm visto que nós só chegamos até aqui porque o Senhor Deus tem sido conosco. E Ele só tem sido conosco porque primeiro nós estamos sendo com Ele. E Josué fala assim para ele: olha, eu vou dar dois conselhos para vocês, e se vocês obedecerem esses dois conselhos, que Deus me usará nesse momento para lhes dar, vocês serão abençoados em tudo. Em outras palavras, ele estava quase que se despedindo, né? Ele falou, em outras palavras: olha, eu não vou ter mais muito tempo com vocês, mas se vocês desejam ser abençoados como eu fui em toda a minha trajetória de fé, então eu vou deixar para vocês quantos conselhos? Dois conselhos. E se vocês se renderem a essa voz, se vocês se sujeitarem a essa direção e fizerem o que será dito, vocês vão vencer tudo e vocês vão chegar aonde Deus quer que vocês cheguem. Amém. Então, qual foi o primeiro conselho que Josué deu para aquele povo? Vai lá no verso 6, por favor. Versículo 6, por favor. Olha o que o Josué falou para o povo aqui, ó. Ele diz assim: esforçai-vos, pois muito, para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Olha para mim, o primeiro conselho
de Josué foi: se esforcem muito para obedecerem a palavra de Deus, os ensinamentos da fé, os ensinamentos que vocês aprenderam até hoje, para que vocês não venham se desviar, nem para a direita, e muito menos para a esquerda. O primeiro conselho de Deus para a nossa vida hoje é esse: é se esforçar para obedecer a voz do nosso Senhor. Você sabe que tem muita gente na igreja que ela se esforça para tudo, né? E quando eu me refiro em se esforçar, eu estou falando sobre se dedicar a algo, ter algo como prioridade em sua vida. A palavra se esforçar significa isso: ter prioridade em algo, dar importância a uma determinada coisa. Então muitas são as pessoas que elas se esforçam, por exemplo, para chamarem a atenção de uma outra pessoa que ela tanto ama. Você vê que tem gente que faz de tudo, né, para chamar a atenção de uma pessoa que ela ama. Então ela dá flores para o seu cônjuge, dá presentes, tudo isso para o quê? Chamar a atenção, para agradar o coração daquela determinada pessoa. Então há pessoas que se esforçam muito, e eu lhe pergunto: isso é errado? Isso é errado? Tem algum pecado nisso? De maneira nenhuma, porque aquilo que você considera como bênção, você tem que se esforçar para tê-lo e mantê-lo na sua vida. Então há outras pessoas que se esforçam, por exemplo, numa faculdade, né? Você sabe que tem gente que vai fazer uma faculdade, um exemplo de medicina, quantos anos ela tem que estudar para se formar naquela faculdade? Quantos anos mais ou menos? 6 anos mais ou menos? E se ela quiser se pós-graduar, é muito mais, é ou não é? E você vê que porque ela tem aquilo como prioridade, ela se esforça para passar naquele concurso, ela se esforça para fechar a sua trajetória com chave de ouro. Então ela não dorme à madrugada, ela se dedica àquilo, ela renuncia saídas, ela deixa de ir para tantos lugares para ficar estudando. Por quê? Porque ela tem aquilo como uma prioridade. Eu poderia aqui dar vários exemplos para você compreender acerca de se esforçar, mas eu acredito que você já está entendendo aonde Deus ele quer chegar. Então a prioridade que nós temos que ter em nossas vidas é a prioridade de obedecer à voz de quem? Então muita gente se esforça para tanta coisa, mas não se esforça para obedecer a Deus. Não se esforçam para obedecer a Deus. Pessoal, olha para mim, por favor. Jesus, uma certa vez, ele disse assim: o reino dos céus, ele é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam, apenas aqueles que se esforçam, se apoderarão dele. Ou seja, até para salvar a nossa alma, nós temos que nos esforçar. Quando se trata de vida com Deus, nós não podemos, desculpe o modo vulgar de falar, mas é uma realidade. Você não entrou aqui hoje para ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos, mas você entrou aqui hoje para ouvir o que Deus ele quer falar contigo. Então, muitas pessoas fazem corpo mole para agradar a Deus. Ela se esforça para tudo, mas ela não se esforça para manter um relacionamento real e verdadeiro com Deus. Veja que tem pessoas que qualquer coisinha que o diabo oferece para ela, em vez dela ignorar, em vez dela bater o pé no chão, força de expressão é lógico, e falar: eu não quero isso, eu rejeito isso na minha vida. Veja que tem pessoas que estão na igreja, que elas se sujeitam a tudo que o mal lhes oferece. O diabo sugere algo para ela e ela cai de cabeça, ou seja, ela não se esforça para obedecer à voz de Deus.
ela não se esforça, ela não tem a palavra de Deus como prioridade, e por ela não ter a palavra de Deus como prioridade, qualquer coisa que o mal lhe oferece, ela já cai de cabeça. Quem está entendendo, por favor? Está dando para você entender? E o conselho de Deus para a nossa vida hoje, se é que você deseja ter um ano de 2022 abençoado, com luta sim, porque Deus nunca prometeu ausência de problema. Aquele que está na igreja achando que vai ser um mar de rosa, ele está enganado, porque embora tenha muitas pétalas bonitas por meio do caminho, tem muitos espinhos também. Diga graças a Deus. Tem muitos espinhos também. A vida cristã, Jesus ele nunca disse que seria fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque assim como eu venci, se vocês permanecerem na minha palavra e tiverem-me como prioridade em suas vidas, vocês também vencerão. Vocês também vencerão. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser tratada como prioridade. E quando você tem a palavra, os ensinamentos da fé como prioridade, você não se desvia nem para a esquerda. Por que tem muita gente que se desviou pelo caminho? Você vê que se a gente for fazer uma retrospectiva, é assim que fala, né? Palavra bonita, hein, pessoal? Que benção, hein? Olha, chegou até a travar a língua agora. Retrospectiva. Se nós formos fazer uma retrospectiva do ano de 2021, olha para mim, quantos não foram aqueles que começaram na fé o ano de 2021, mas no meio do caminho se desviaram ou para a direita ou para a esquerda, ou seja, não permaneceram no caminho. Entenda isso, por favor. O prêmio não é para aqueles que começam, mas é para aqueles que vão até o fim. Não adianta você ter começado bem e no final de tudo terminar mal. Assim como muitos reis de Israel, como por exemplo Saul, né? Saul foi aquele que começou bem, obedecendo a palavra, tendo a palavra como prioridade, e ele se desviava de tudo que não agradava o coração de Deus. Mas depois de longo tempo, porque o diabo trabalha com o tempo, né? O diabo não tem pressa para destruir ninguém. O diabo vai dando corda, vai apresentando situações, e a pessoa às vezes por estar fraca na fé, ela vai permitindo que aquilo vai entrando aos poucos, e quando ela percebe já é tarde demais. É assim que o diabo trabalha. O diabo não tem pressa para nos destruir. Ele tem todo o tempo do mundo, até porque ele não se cansa, ele é espírito. Nós que nos cansamos, mas ele não. Amém, pessoal? Então, não adianta você ter começado bem como Saul e no final de tudo terminar mal. Mas para que você complete a sua caminhada com Deus até o fim, você tem que se atentar para esse conselho. Você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar. Eu pergunto, vai ser fácil servir a Deus nesse mundo podre que a gente vive? Nesse mundo corrupto que a gente vive? É fácil servir a Deus? Por isso que o outro conselho de Josué para o povo foi esse daqui, ó. Olha por que você tem que se esforçar aqui, ó. Ele diz assim, ó, versículo 7, por favor. Ele diz: para que não vos mistureis. Essa palavra mistureis significa se contaminar. Então ele diz: para que não vos mistureis, ou para que não vos contamineis com estas nações que restaram entre vós. Aí ele diz: não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os servais, nem o adorareis, mas ao Senhor, o vosso Deus, vos apegareis
como fizeste até ao dia de hoje. Olha para mim, o segundo conselho de Josué para o povo foi o seguinte: pessoal, se esforcem para obedecer, e tem mais, se esforcem para não se contaminarem com esta geração que não teme a palavra de Deus. Veja, pessoal, que o mundo hoje, eu não sei se você já percebeu, eu não sei se você está atento aos sinais, mas veja que o mundo hoje, veja que o diabo hoje, ele quer porque quer contaminar o coração daqueles que temem a palavra de Deus. O diabo, ele quer introduzir o mundo dentro de nós. Ele quer pegar as coisas mundanas e colocar dentro da igreja, porque quando o povo que é da fé se mistura, quando o povo que é da fé permite que a sua fé seja contaminada pelas coisas que o mundo oferece, é onde ela se enfraquece e o mal consegue fazer aquilo que ele tanto deseja. Então, o segundo conselho para você ter um ano de 2022 abençoado é: não se contamine com o mundo, com as coisas que o mundo lhe oferece. A vida cristã, como eu falei, ela nunca foi fácil, ela nunca será fácil. Para você não se contaminar com esse mundo podre, com a idolatria que o mundo oferece, com a egolatria que o mundo proporciona, para você não se misturar e não se contaminar com tudo isso, você tem que estar de olhos em quem? Você tem que estar olhando para Ele. E não só olhando, mas tendo cuidado em obedecer a voz do nosso Senhor. Obedecer a voz do nosso Senhor. Diga graças a Deus. Não se contaminar é não permitir que a mentalidade do mundo faça parte da sua mentalidade. É não permitir que o padrão do mundo venha estar em sua vida. Você acha que vai ser fácil? É uma guerra. Se você decidir de fato servir a Deus de corpo, alma e espírito esse ano de 2022, saiba de uma coisa, olha para mim, saiba de uma coisa, fique ciente de uma coisa: você vai ser perseguido por causa da sua fé. Se você de fato deseja levar a palavra de Deus a séria e não se contaminar com esse mundo, com o aborto, com a promiscuidade, com a prostituição, com a bebedice, se prepare, porque o mal, ele vai usar pessoas para te perseguir. Ele vai usar pessoas para te perseguir, e começando dentro da sua própria casa. Começando dentro da sua própria casa, dentro da sua família, entre os seus. Vai ter gente que vai olhar para você e vai falar assim: tá vendo? Agora é crentão, né? Virou pastor, virou pastora da igreja, deixou de beber, deixou de ir para gente, para gandaia. Ou seja, você vai ser perseguido por causa da sua fé. Mas saiba de uma coisa: o preço de hoje que nós estamos pagando é a glória de amanhã. A luta de hoje não se compara com aquilo que Deus tem preparado para nos entregar num futuro tão próximo. Porque quando você se dedica em servir a Deus, quando você entrega toda a sua vida a Ele, quando você de fato se rende a Ele, quando você de fato tem uma aliança com Ele, então Ele faz questão de cumprir promessa por promessa na sua vida. Você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, as pessoas vão te perseguir, e eu estou falando isso para você se atentar com esse respeito. Porque, como eu disse, repito, a vida cristã é uma guerra, e só vence aquele que luta até o fim. Você tem que lutar por aquilo que você crê. Você crê em Deus? Então lute por Ele.
Você crê na palavra, então lute por ela. Mas bispo, estão dizendo que vão me matar. Morra pela palavra, mas não negue-a. Morra pela palavra, mas não negue-a em sua vida. Porque se você agir assim, meu amigo, olha, lá na frente Deus já tem algo muito grande preparado para te entregar. Você acha que Deus vai abandonar aqueles que temem a Ele? Você já viu, Davi falou isso, né? Davi falou assim: eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele estava falando assim: olha, eu já fui novo, agora eu já sou velho, eu tenho muita experiência de vida, mas em toda a caminhada minha na fé, eu nunca vi uma pessoa que temeu a Deus e ficou desamparado por Ele. Todos podem te abandonar, mas a palavra e o consolo do Espírito Santo estará na sua vida. Diga: eu recebo. Amém. 2 conselhos. Qual é o primeiro? Se esforcem para obedecer e não se desvie do caminho da verdade. Porque um deslize já pode comprometer a sua salvação. E qual é o segundo conselho, pessoal? Não se contamine com os padrões desse mundo. Quando eu falo de padrão desse mundo, você entende onde eu quero chegar, né? Falei aqui sobre o aborto, né? Não é isso que as pessoas aí fora tentam introduzir na nossa cabeça para a gente aceitar ou não? É ou não é, pessoal? Quem está vivo, diga amém. Não é isso que o mundo tenta introduzir na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa alma? É ou não é? Fazendo a gente achar algo normal. Normal, uma vírgula. Normal, uma vírgula. Eles estão tentando aí fazer com que a gente aceite a família não tradicional, mas a família que eles acham que é a certa. As pessoas aí fora, veja que você coloca o seu filho hoje para estudar, quer seja numa escola pública ou até mesmo particular, que não tem para onde correr, quer seja público ou particular, ali dentro, meu amigo, você pode estar certo, que vai ter professores, vão ter pessoas ali, usadas pelo capiroto, para não falar diabo, mas você entendeu onde eu quero chegar, para tentar destruir tudo que você construiu na mente dos seus filhos, dizendo que Deus é o Senhor, dizendo que somente Ele é Deus. Então isso é muito comum hoje em dia, e eu estou pregando isso porque a tendência é piorar. E se você não estiver atento com respeito à fé, você vai ficar para trás, você vai negar a sua fé como muitos têm negado. Você vai abrir mão da sua fé como muitos têm aberto. Para você não abrir mão da sua fé, você tem que estar atento e você tem que se esforçar, porque não vai ser fácil, você vai levar a apedrejar, você vai ser apedrejado, as pessoas vão te apedrejar, mas aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Diga graças a Deus. Amém? Quem compreendeu a palavra, recebeu a direção de Deus, sim ou não? A mesma visão da fé que Josué passou para aquele povo é a mesma visão da fé que Deus me usa agora para passar para vocês. Muito cuidado, pessoal. Vamos nos esforçar, porque com Deus tudo é possível. Diga graças a Deus. Incline a sua cabeça, por favor.